Olá, bem-vindo ao canal. Esse vídeo eu vou falar um pouco com vocês a respeito dos POPs, Procedimentos Operacionais Padronizados, que você com certeza já deve ter ouvido falar. Você sabe que os POPs são praticamente um anexo, né, ou um complemento do Manual de Boas Práticas. Então não saia daí. Olá, meu nome é Elaine de Araújo, eu sou especialista em segurança dos alimentos e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito dos POPs. Veja, os POPs são, como eu disse, um complemento do Manual de Boas Práticas, que se você já sabe ou se você tem alguma dúvida, nós temos um vídeo que fala e ensina a que você possa elaborar o seu Manual de Boas Práticas. Então, se você tem dúvidas, nós temos um vídeo que pode te ajudar. Então, com relação aos POPs, eles são previstos na RDC 275 e ele vai descrever todas as ações, todos os procedimentos que devem ser adotados pelo estabelecimento para que se tornem padrão, então por isso procedimentos operacionais padronizados, e isso na verdade garante a qualidade do alimento. São muitos os POPs que você pode elaborar, de acordo com a necessidade e o tipo de estabelecimento que você está trabalhando, dando uma consultoria ou você mesmo sendo proprietário. Mas o que estabelece a RDC 275 são 7 POPs obrigatórios. Então vamos a eles. Controle de saúde de funcionários, quer dizer, higiene e saúde dos colaboradores. O controle da potabilidade da água. O controle de pragas, a higiene das instalações e equipamentos, então é um POP muito importante porque você vai descrever todos os equipamentos e a periodicidade e o tipo, como deve ser realizado essa higiene, né, essa higienização. O controle e seleção das matérias-primas, o recolhimento de alimentos, no caso, por exemplo, de uma indústria, observou-se no processo que um determinado produto foi e já está no mercado com qualquer tipo de anormalidade, qualquer tipo de problema. Então esse POP é um POP de recolhimento de alimentos. E por último, o POP que fala sobre manejo de resíduos. Que resíduo? Qualquer resíduo que essa empresa, esse restaurante ou esse estabelecimento esteja produzindo. Além desses 7 POPs que são obrigatórios pela RDC, muitos outros POPs você, como consultor, pode e deve estar elaborando, como eu disse, de acordo com a operação, com o tipo de produto, com o tipo de estabelecimento o qual você está trabalhando. Então você pode realizar, pode elaborar POPs, vou dar um exemplo, do controle da coleta de amostras, um POP que trata exclusivamente de procedimentos contra alergênicos. Então você tem uma série de situações e de procedimentos que você pode vir a elaborar esses POPs. Bem, o primeiro POP é relacionado à higiene e saúde dos manipuladores. Então, nesse POP, nós temos, além de outras orientações, os exames médicos que são necessários, que são obrigatórios, para que o funcionário possa começar o seu trabalho, possa ingressar na empresa ou no restaurante. Então, existem alguns exames médicos que são obrigatórios, como a coprocultura, o parasitológico, o exame VDRL, hemograma, e existem outros exames que o próprio médico do trabalho, de acordo com o estado, o município, as doenças prevalentes naquele local, pode exigir além desses que eu já citei. Esses exames estão previstos no programa, no PCMSO, que eu sempre brinco que é uma sopa de letrinhas, né? Nós temos o PCMSO e o PPRA. Esses dois exames complementam esse POP de higiene e saúde dos manipuladores e são obrigatórios. Bem, no segundo POP, de potabilidade da água, nesse POP você vai descrever e deve ser descrito como é o abastecimento de água desse estabelecimento. Então, essa água, ela vem pela rede pública ou ela é proveniente de uma fonte alternativa, como nós chamamos, então um poço artesiano. Se não for o abastecimento da rede pública, então nós temos que comprovar, o estabelecimento tem que comprovar a potabilidade dessa água por meio de análises
análises microbiológicas. Então, a cada 6 meses, dependendo do local, então a lei diz a cada 6 meses, né? Mas como eu disse, você tem que estar atento às legislações locais. A cada 6 meses, peça para o laboratório vir coletar essa água para fazer a análise e que você tenha esse laudo, né? Comprovando essa potabilidade da água. Também nesse POP você vai descrever como é a caixa d'água, como é realizada a limpeza dessa caixa d'água, os filtros de entrada de água, a periodicidade de limpeza, né, do filtro, do elemento filtrante. Então, esses detalhes vão estar contidos nesse segundo POP, que é o POP de controle de potabilidade da água. O terceiro POP, ele fala sobre controle de pragas. Antigamente a gente falava apenas de dedetização, né? Dedetização era o termo utilizado. O controle de pragas, ele é um procedimento, é uma estratégia muito mais abrangente. Então também deve ser realizado por empresa especializada, devidamente registrada nos órgãos competentes. Essa empresa ela vai vir até o local, vai realizar um diagnóstico. Então vai observar, por exemplo, se esse local ele está perto de lugar insalubre, se está perto de um rio, se eu tenho algum ponto de descarte de material nas redondezas, né, nos arredores do estabelecimento, da empresa. Então, a empresa de controle de pragas, ela vai fazer um levantamento para, sim, adotar as estratégias que serão utilizadas para combater essas pragas. Então, que tipo de praga eu tenho? Eu tenho rato, barata, vetores, enfim. Então, a empresa séria, né, a empresa contratada, ela não vem simplesmente aplicar o veneno. Ela vem antes fazer todo um levantamento para assim determinar e estabelecer a estratégia que será utilizada. Então, nesse POP, você vai descrever o nome da empresa que realiza esse controle, os produtos que foram utilizados, ela vai deixar uma nota fiscal. Então, tudo isso tem que estar descrito, registrado, e também a periodicidade vai ser determinada, ainda que a lei diga cada local 1 ano, 6 meses, a própria empresa vai estabelecer e verificar para que haja uma eficácia, para que haja o efetivo controle de pragas. A própria empresa vai sugerir uma periodicidade talvez igual ou diferente daquela que está determinada, ok? Nós temos o POP que fala sobre higiene das instalações e equipamentos. Bem, esse é um dos POPs talvez mais extensos, dependendo do estabelecimento, porque você vai descrever nesse POP cada equipamento que essa empresa, esse restaurante tem. Então, você vai descrever como é feita a limpeza das paredes, das luminárias, das portas, piso. Aí vem os equipamentos, vem geladeira, freezer, batedeira, liquidificador, fornos, enfim, você vai detalhar cada equipamento desse estabelecimento e vai detalhar passo a passo como é realizado, quando, qual é o intervalo. Então, limpeza semestral, limpeza quinzenal, vai descrever os produtos químicos, o tempo de contato, se esse produto ele tem uma ação maior ou menor, um tempo de contato maior ou menor, como é feito o enxágue, como é feito a pós-higienização. Então eu seco, eu passo álcool, enfim, tudo isso vai estar descrito nesse POP, que, como eu disse, é o mais extenso, mas que ele depois vai ser o norte dos colaboradores. O POP ele não pode ser realizado, elaborado e ficar numa gaveta. Os colaboradores têm que ter acesso, e isso faz parte do consultor ou quem está atendendo fazer a implantação disso, fazer com que os POPs, aquilo que está no papel, seja efetivamente realizado. Então você vai descrever e, anexo a isso, você vai elaborar umas planilhas. A planilha que vai
registrar que aquele procedimento foi realizado. Então você vai fazer uma planilha que você vai constar todos os equipamentos, vai colocar de 1 a 30 dias, por exemplo, do dia 1 ao dia 30 numa planilha, vai colocar lá tudo, porta, parede, freezer, e o colaborador, quando ele realizar esse procedimento, ele vai anotar um X da assinatura dele de que aquilo foi efetivamente realizado. Bem, o próximo POP, manejo de resíduo. Veja, que resíduo? Qualquer resíduo que a empresa produza. Pela legislação, o responsável, quem é responsável pelo resíduo? Você que gerou, a empresa que gerou. Por exemplo, no caso do óleo, se você contrata ou você sabe de alguém que coleta, você entregou esse óleo para essa pessoa e essa pessoa fez um descarte de uma forma irregular, responsabilidade recai sobre o estabelecimento. Então é de suma importância que qualquer resíduo, seja lixo orgânico, reciclável, óleo e qualquer outro tipo de resíduo, haja uma documentação e a destinação que essa pessoa que recolheu, que coletou, vai fazer. Então, quando é coleta pública, sem problema, então você vai ser retirado pelo sistema, pela coleta urbana, enfim. Porém, no caso desses outros resíduos que eu citei, então reciclável e óleo, você tem que detalhar quem é a empresa, onde está sendo feito depois o descarte desse tipo de produto, tá ok? Nós temos também um POP que fala sobre recolhimento de alimentos. O que vem a ser isso? Imagina uma indústria que produz um determinado produto, vamos lá, um biscoito, e que daqui a algum tempo, dias ou meses, descobre-se que mandou para análise, alguma matéria-prima está contaminada, ou houve algum problema de processo e que esse produto precisa ser recolhido. Então esse POP estabelece quais são as ações, os procedimentos. Então a própria empresa ela tem que se responsabilizar e tem que descrever o que ela fará, o que ela fará ou o que ela faz no caso de haver a necessidade de recolher o alimento. Então ela vai divulgar isso numa mídia, como ela vai recolher isso e depois qual é o destino que ela vai dar. Então imagine, recolher os biscoitos que já estavam no mercado. Chegou esse biscoito na empresa, o que ela vai fazer com isso? Ela vai reprocessar, ela vai descartar. Então esse é um POP também bastante importante. E nós temos também o POP que fala sobre a seleção de matérias-primas. Então o estabelecimento ou restaurante, ele é responsável quando ele compra uma matéria-prima, né, pela qualidade e pela inocuidade dela. Então essa matéria-prima, quando ela chega, ou há como é feito o cadastramento, a seleção desse fornecedor, essa matéria-prima quando ela chega, onde ela é estocada, como é feito o armazenamento, por exemplo, de produtos sob temperatura controlada, essa matéria-prima ela fica no estoque seco, de que forma. Então também vai descrever esse POP que a matéria-prima tem que ser conferida, que ela tem que ficar nos pallets, que ela não pode ficar no chão, que os alimentos sob refrigeração devem ficar numa temperatura, né, até 7 graus, que os congelados têm que ficar a menos 18, enfim. Nesse POP de seleção de matérias-primas, a gente também descreve todos os procedimentos que o estabelecimento ou restaurante realiza para garantir que o produto final dele tenha qualidade, que o produto dele seja um produto seguro. Então, esse é o 7º POP. Então, eu tenho aqui, como eu disse, saúde de funcionários, potabilidade da água, controle de pragas, higiene das instalações, seleção de matérias-primas, recolhimento de alimentos e manejo de resíduos. Se esse vídeo te ajudou, dá um like, comente. Se você tem alguma dúvida, pode mandar para mim que eu estou à disposição. Até o próximo vídeo.